Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, glória a Deus. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, bênção. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Oséias, no capítulo 14. Oséias 14. Capítulo 14, primeiro versículo. Amém? É lá no Velho Testamento. No Antigo Testamento fica depois do livro de Daniel, a qual você sempre medita. Depois do livro de Daniel, onde você medita de vez em quando. Amém? O homem da visão. E Deus, ele é poderoso para fazer. Deus é maravilhoso e te entrega. Amém? Deus é bom. Deus é poderoso. Abre aí, vamos que vamos. Deus quer falar com você, principalmente você que estava um pouco distanciado de Deus. Olha o amor e o carinho de Deus por nós nesta palavra. Olha o que ele disse aqui, ó. Promessa de perdão. Promessa de perdão. E diz assim a palavra do Senhor: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos. Estás caído. O que faz a gente sair da presença de Deus se não é o pecado? Simplesmente nós tropeçamos e vivemos procurando alguém para colocar a culpa. Muitas vezes nós procuramos um bode expiatório, como diz o ditado. Ninguém admite dizer: eu saí da presença de Deus porque eu pequei. Não, ninguém fala isso. Simplesmente as pessoas se afastam da presença de Deus. Ela encontra sempre um justificativo, ou alguém para ela dizer: não foi por causa do fulano, foi por causa do Beltrano. Mas não é isso, é os nossos pecados que nos tira da presença de Deus. É os nossos pecados que tiram a gente da presença do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão longânimo, é tão grande, tão poderoso, que ele disse assim, ó: tendes convosco a palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Quer dizer, eu tenho direcionado para você a palavra de arrependimento, a palavra de conversão, né? E esta palavra não está longe de você, porque em todos os sentidos a palavra de Deus diz: vem. É tanto que lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo, não sei se é capítulo 21, ou se é no capítulo 22, que ele diz assim: a quem tem sede, vem. Né? A quem tem sede, vem e bebe da água da fonte da vida, não é? Não é assim que diz? Mais ou menos assim. Lá em Isaías também, no primeiro versículo, no capítulo, versículo 18, ele diz assim: vinde e arrazoemos. Né? Mateus 11, ele diz assim: vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então o convite do Senhor está em aberto. Está em aberto.
E ele, quando chega até a gente, ele vê incredulidade em nosso coração. Sabe o que é que ele faz? Né? Ele abomina. Porque ele censurou a incredulidade e a dureza de coração dos apóstolos. Por ter eles visto ele já ressuscitado, e eles não deram crédito. Como se dissesse assim, Jesus ressuscitou. E eles falaram, e daí? Jesus ressuscitou. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Eles não sabiam o que fazer. Não deram crédito, não se interessaram em chegar a Jesus e dizer, eis-me aqui. Porque quando você chega até Jesus e diz, Senhor, eis-me aqui, Ele abre os braços, Ele te abraça e Ele faz na sua vida. Então hoje Jesus está falando, Deus está falando, o Espírito Santo está falando. Tende a palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E diz-lhes, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. E em vez de novilhos, tá vendo? Os sacrifícios dos lábios. Tá vendo? Em vez de você... tem gente que é assim. Tem gente que é assim, que ela saiu da presença do Senhor e ela fica em casa matutando. Puxa vida, o que eu vou fazer? Eu estou aqui guardando a minha oferta, eu estou aqui guardando isso, eu estou guardando aquilo. E como é que eu vou fazer? Aonde que eu vou? Eu vou na igreja, eu vou ali, eu vou aqui. Gente, o sacrifício que Deus quer que você faz é o dos lábios. É clamar, é invocar o nome do Senhor. Isso aí, né, é uma obrigatoriedade de todos os cidadãos cristãos, ajudar o reino de Deus, ajudar a obra de Deus. Mas isso não é tão importante quanto você cuidar da sua alma. Porque se você não cuidar da alma, você também não vai poder ajudar o reino de Deus. Você pode até ajudar uns dias, mas Deus não quer sua ajuda um dia só, 2 dias não. Deus quer que você fique com Ele para sempre. Ele disse, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei, buscarei vocês para ficar comigo para sempre. Deus não é aquele ser que você experimenta como se fosse um suco de limão, que você experimenta agora, e daqui a pouco você não quer mais. Não é isso não. Deus, Ele é para sempre. Deus é como aquilo que você todos os dias tem necessidade. Compara-se Deus com aquilo que você tem necessidade todos os dias. Você todos os dias come. Por que Ele se comparou com o pão e com a água? Porque todos os dias você precisa comer pão, todos os dias você precisa tomar água. Então Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água que te alimenta. Quem beber dessa água jamais sentirá sede. Então, o negócio está preocupante. Porque nos últimos dias surgiram tantos ídolos. E é isso que aborrece a Deus. Você sabe o que aborrece a Deus? É os ídolos. Ah, pastor, então eu vou tirar tudo de lá de casa os ídolos. Não é isso não. Não é isso não, criatura. Não é isso não, homem de Deus. Não é isso não, mulher de Deus. Naquela época existia também os ídolos. E os ídolos naquela época eram homens de guerra, heróis. É tanto que chegou uma época, ali no livro de Atos, que diz que tinha um tal de Alexandre o Grande, que estava instruindo o povo a idolatrar. O povo estava idolatrando quem? Era um boneco? Não, era ele. Era ele. Então toma cuidado. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Mas Ele se manifestou na terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é um só, mas Ele é um só. Ame a Deus, adore a Deus. Fala com Deus. Invoque a Deus. Só Ele pode, só Jesus pode fazer alguma coisa por você. O Espírito Santo que está aí com você agora. E Ele disse aqui,
E disse assim no versículo 3: a Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti os órfãos clamará a misericórdia. Porque aquele povo estava tão cego espiritualmente que estava confiando no exército da Síria. O povo de Israel naquela época. Eles tinham um ídolo. O ídolo daquele povo lá era o exército da Síria, por causa dos numerosos homens de guerra, de renome. E eles colocaram a confiança nos homens, em vez de colocar confiança em Deus. É como no dia de hoje. Você coloca a confiança sua no profeta, no sonhador, e deixa de colocar sua confiança em Deus, que é grande, é poderoso, e que quando você está doente, quando você está sofrendo, é Ele que vai te socorrer. Porque quando você pega o telefone e liga para os homens, Ele não te atende. Ele te atende quando quer, mas quando você ora, Deus te atende na hora. É disso que eu estou falando. E ele disse assim: curarei as suas infidelidades. Está vendo? Versículo 4. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Está vendo? Mesmo sabendo que aquele povo estavam correndo atrás de ídolos. Deus, com tanto amor, com tanto carinho, Ele disse, curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E hoje o povo que Deus tem tido misericórdia é você, cidadão de fé. É você, cidadão brasileiro, não sei onde você está, ou em outro país, ainda que esteja. Hoje você é o Israel de Deus. Você hoje é o Israel de Deus. Que Deus está aqui fazendo um apelo para você. Dizendo, volta para mim. Volta para mim, vamos viver como vivíamos antes. Só eu e você. Deus está dizendo, só eu e você. Sem ídolo no meio. Ame a Deus de coração. Ame o Senhor Jesus a ponto de fazer por Ele coisas que você nunca fez por ninguém. É isso mesmo. E ele disse aqui no versículo 5, serei para Israel como orvalho, serei para Israel como orvalho. Está vendo? Ele florescerá como um lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Está vendo? Olha o que Deus será por você. Se você entender que essas palavras estão sendo direcionadas para você, e você voltar para o Senhor e fazer a vontade dEle. Olha o que Deus está falando para você, meu irmão. Olha o que Deus está falando para você, meu irmão. Se você entender que essas palavras é para você. Se você compreender que Deus está querendo fazer você florescer. Ele está querendo derramar sobre você orvalho. O que é o orvalho de Deus? É a prosperidade. Sabe o que é o orvalho de Deus? É a bênção. É fazer você ser uma pessoa saudável na presença dEle. Uma pessoa saudável também de saúde. Mas Ele quer primeiro curar a sua infidelidade. O que é infidelidade? Quando uma pessoa se casa, ela tem ali um laço matrimonial ali, que é matrimonial mesmo, de casamento, e eles fazem um juramento de ser fiel até que a morte os separe. Mas quando um
abandona aquele laço matrimonial e faz alguma loucura, comete alguma loucura de traição, acabou-se a infidelidade. Acabou-se a fidelidade, perdão. E ali se torna um casal infiel. Não é verdade? Então, quando você aceita Jesus no seu coração e você faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus, um propósito, um voto com Deus, e você também quebra aquela aliança, aquele voto com Deus, é como se você estivesse agindo com infidelidade para com o Senhor. Aí você diz, não, eu me afastei, foi da igreja, não foi do Senhor, não. Aí você, todos os dias, você faz o seu culto a Deus na sua casa, não é? Todos os dias você faz culto. Todos os dias você ora a Deus em casa, não é? Não é porque você perde as forças. Você perde as forças. Se você ficar em casa, você vai perder as forças. Você tem que exercitar a fé. É que nem o pastor, se ele ficar muito tempo sem fazer campanha de oração, de madrugada ou subir o monte, ele perde a força. É que nem você, se você também parar de buscar a Deus na igreja, você vai perder a força. Você tem que se fortalecer. Você tem que se fortalecer. E quando você se afasta da igreja, é como se você estivesse se afastando da presença de Deus. Ah, mas a igreja não salva, mas a sua vida com Deus na igreja salva. A sua vida com Deus na igreja salva. Não pensa que se você ficar em casa, fugindo da presença de Deus, como Jonas fez, não pense que Deus também não vai preparar para você um peixe, uma situação. Porque assim como Deus preparou para Jonas um peixe porque ele estava fugindo da presença dele, assim também Deus vai fazer você se deparar com problema, com situação, irmão. Então volta para o Senhor seu Deus, volta para o Senhor Jesus. Eu não estou aqui trazendo o nome de igreja. Eu não estou aqui trazendo o nome de igreja, eu estou trazendo aqui o Evangelho do Senhor. E o que Deus está falando é que é para você voltar. É para você se tornar para Ele, voltar para Ele. Ah, mas eu parei de orar. Comece a orar. Comece a orar a partir de hoje. Se você estava orando só 2 vezes, ore 3, 4, 5, 6. Quantos for necessário? Quantos for necessário, ora. Porque o crente que ora recebe vitória. Dobra o teu joelho, pede para Deus, fala com Deus. Tira essa força de dentro de você, irmã. Tira essa força de dentro de você, irmã Catarina. Tira essa força de dentro de você, irmão. Tira essa força. Tira essa força, irmão Marcos. Tira essa força de dentro de você. Tira essa força de dentro de você, irmão Vitória. Tira essa força. Essa força está aí. Está aí com você. Jesus está aí com você. E Ele é forte, o seu Deus é forte, o seu Deus é grande. O seu Deus não é qualquer, não é um objeto, não. O seu Deus não se compara isso aqui é pequeno comparado ao seu Deus. O seu Deus é grande. Ele abraça o universo. Ele está sentado sobre os céus. E nas nuvens Ele vem de antemão para te socorrer, para te atender na hora da necessidade. Então, voltando aqui à palavra, ele diz assim no versículo 6: estender-se-ão os seus ramos, e o seu resplendor será como da oliveira, e a sua fragrância é como a do Líbano. E ele disse: os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão e serão vivificados como cereal, e florescerá como a vide, e a sua fama será como
do vinde do Líbano. E ele disse assim, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Está vendo? O que Deus tem com os ídolos? Existem vários ídolos aí que vai perder a salvação. Quisera eu que todos eles se convertessem de verdade. Mas há muitos ídolos que vão perder a salvação. E muitas pessoas que fizeram dele o seu escudo, o seu esconderijo, o deles, os seus escudos e os seus esconderijos, um dia vai se arrepender, vai dizer, se eu soubesse, eu tinha seguido a palavra daquele homem de Deus, aquele rapaz de Deus que eu nem conheço o nome, nem sei quem é, que eu vi ele pregando pela primeira vez, o Espírito Santo usando ele, se eu soubesse, tinha seguido. E tinha deixado de confiar em homens. E tinha deixado de confiar em ídolo. Então, Deus está dizendo aqui, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? E ele disse, eu te ouvirei, esconderei de ti. Está vendo? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Amém? Perdão. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Deus está dizendo que Ele te ouve e Ele cuida de você. Amém? Não é o ídolo que te ouve. Mesmo porque quando você quer falar com o ídolo não te atende. O ídolo não consegue te atender. Pega o seu telefone aí e liga para esse ídolo aí para ver se ele vai te atender. Vai, liga aí para você ver. Eu faço um desafio para você agora. Pegar o telefone pessoal desse ídolo e ligar. Só para ver se ele vai te atender. Pode até ser que uma secretária eletrônica te atenda e mande você retornar outro dia, outra hora. Ou mesmo te atendem, eu estou escrevendo o seu nome assim, 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 pronto, acabou. Isso é o que o ídolo faz. Mas Deus não, Dona Erci. Deus não, Dona Erci. Deus, Ele atende agora. Se você clamar, se você dizer, Senhor, me socorre agora. Agora mesmo Ele estende a mão para você e te socorre. Porque Ele é Deus. Ele é Deus na sua vida. Ele é o Senhor na sua vida. Ele não é que nem o homem. Deus não é que nem o homem. Ele é o Senhor na sua vida. Ele disse, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Está vendo? Ele disse no versículo 8 de Oséias 14, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Mas você sabe que já havia promessa para isso. Deus tem sempre prometido cuidar da gente. Ele disse em Isaías 51, ele diz que cuida de nós. Ele diz que cuida do povo, cuida de Sião. Assim como cuidou de Abraão, Isaac, Jacó. Assim como cuidou de Moisés, Elias, cuidou dos profetas. Assim como cuidou também de uma viúva lá no meio de um deserto, morrendo de fome. Ele também cuida de você. Ele cuida de todos nós. Ele diz, o que eu tenho a ver com o ídolo? É eu que te saro, é eu que te curo, ele está dizendo. É eu que te curo. Está dizendo. Ele está dizendo, irmã Márcia, é eu que te curo, é eu que cuido de você. Ele está falando. Se você atender porque ele está falando, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver que tudo que ele quer é atrair você para ele. Não é para o ídolo. Não é para o ídolo. Aí tem gente que fala assim, eu não deixo do fulano nem por nada. Aí todos pegam, esse aqui é o meu fulano, esse aqui é o meu Beltrano, tá? Um dia Deus vai cobrar de você, não vai cobrar do fulano do Beltrano não, porque o fulano e o Beltrano não pede para você
fazer um boneco dele, ou fazer alguma coisa dele e colocar do seu lado. Ou pegar um retrato dele e colocar do seu lado. Ou pegar algum tarô, talismã e colocar no seu lado e dizer, isso aqui é meu tal. Deus não manda, nem ninguém manda você fazer isso. Você faz o que você quer. Você tem que aprender com a Bíblia. Para de aprender com homens na rede social, aprenda com a Bíblia. Porque na Bíblia está dizendo que nenhum objeto você pode carregar e deixar na sua casa dizendo que isso aqui é seu talismã, isso aqui não. Está escrito na Bíblia. Confia no Senhor. Confia em Deus. Ah, mas eu tenho que pegar um objeto e levar para minha casa para acreditar. Vai na sua fé. Eu vou na minha. Eu não preciso pegar no objeto, tocar em alguém. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu e crer. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Você precisa crer para ver. Eu não preciso pegar em um objeto, pegar em nada para acreditar que meu Deus ele vive. Não. Eu não preciso pegar isso, pegar aquilo, fazer aquilo outro para dizer, ah, o meu Redentor ele vive aqui. Porque nada. O meu Redentor ele vive. Eu sei que ele vive porque eu sinto ele em mim. Eu sinto ele em mim, por isso que eu sei que ele vive. Amém? Eu sinto que foi ele que me livrou das situações que eu passei até hoje. Foi ele que me livrou. Eu creio que foi ele que me curou, ele que me restaurou. Amém? Eu creio. Então, ele disse aqui, ó, vamos terminar, ele disse aqui, ó, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e te cuidarei, e cuidarei de ti. Sou como cipres verde, de mim procede o teu fruto. Está vendo? É de Deus que procede o seu fruto. Não é porque o fulano falou, o Beltrano cicrano, não. Procede o seu fruto, é de Deus. É do Senhor Jesus. Não é de homem. Ah, mas se o homem não fizer, o que vai acontecer comigo? Tinha alguém fazendo alguma coisa pelo aquele homem que estava 38 anos ali esperando a água se mover, e Jesus passou por todos os enfermos só para cuidar dele? Lá em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, o homem estava 38 anos lá no poço esperando a água mover para alguém jogar ele. Só que não havia esperança para ele. Para os outros havia esperança, mas para ele não. Jesus passou por todos os enfermos, tinha cego, coxo, paralítico, tinha doente ali de várias enfermidades mortal, tinha doente ali que ia morrer no outro dia. Mas Jesus saiu do lugar onde ele estava e ele foi lá só para curar aquele homem pecador. Aquele homem pecador. E ele disse, estão perdoados os teus pecados. Levante e ande. E o homem foi embora e ele encontrou outro dia o homem dizendo assim, olha, não peque mais para que não suceda coisa pior. Está vendo, irmã Lisa? Está vendo, irmã Lisa? Deus falou com ele. Deus falou. Deus falou para ele, ó, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus advertiu. Mas porém aquele homem estava 38 anos ali doente, né? Não foi o Pedro, o Tiago, não foi ninguém que foi lá falar para Jesus, Jesus, olha, ele está ali doente. Não, Jesus foi lá até ele. Foi lá até ele e curou. Quem cuida de você é Deus, quem cuida de você é Jesus. Não deixe entrar no seu coração que é o homem que cuida de você. Porque se o homem alguém não quiser cuidar de você, Deus levanta outro para cuidar. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Ele disse, eu que cuidarei de ti, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipre verde, de mim procede o teu futuro.
De Deus procede o teu futuro. Receba estas palavras no teu coração. Mas não esqueça do que Deus está falando. Volta para mim. Não esqueça do que Deus está falando. No primeiro versículo, volta para mim. Ó. Volta para mim, Israel. Para o Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados está caído. Não inventa que foi alguém que te tirou da presença de Deus, não. Não faz isso, não. Porque os nossos pecados nos tiram da presença de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo sendo pecador, Ele fala, volta para mim. Volta para mim, porque eu cuidarei de ti. Não esqueça destas palavras. Deus está falando, eu cuidarei de ti. Você recebe esta palavra? Então toma posse. Toma posse, dona Elisa. Toma posse aí, povo de Deus. Receba em nome de